O coração que se prepara. Salmos 51, 10. O Deus que prepara o caminho antes da promessa cumprir. Isaías 40, versículo 3 a 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o terreno acidentado, aplanado. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Amém, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Celeste 100% com Jesus. Deixa a tua curtida, se inscreve no meu canal, comenta, compartilha, deixa seu pedido de oração e me segue para mais palavras como essa para a sua vida. Vamos entrar nesse momento pedindo ao Espírito Santo de Deus, o convidado principal, para estar conosco agora. Senhor, se a minha boca te serve, usa para atingir outras vidas, assim como o Senhor um dia me tocou, que o Senhor possa também tocar na vida de outras pessoas através dessa palavra. Amém, pessoal? Pessoal, o capítulo 40 de Isaías marca uma transição profética, sabia? Até então o profeta anunciava juízo, mas agora ele anuncia consolo e redenção. Pessoal, o anúncio não começa com promessas de bênçãos, mas com uma convocação à preparação. A profecia fala de um povo em exílio, um Deus que não desistiu, de um caminho que precisava ser preparado e de uma glória que viria, mas exigia um alinhamento. Jesus! Fala, Deus. Isaías declara 3 verdades espirituais bem profundas, pessoal. Primeira verdade: Deus não se revela onde a alma está desorganizada. Nós precisamos de organização. O vale representa áreas onde falta força, fé e identidade. O monte simboliza orgulho, autoexaltação. Pessoal, áreas que Deus precisa reduzir. Pegou a chave? O tortuoso representa pensamentos confusos, caminhos duplicados e decisões incertas. Antes de ter a manifestação da glória, Deus trabalha de dentro e não por fora, entendeu? Dentro de nós, aquilo que precisa morrer primeiro. Pessoal, esse período de advento eu amo muito. É Deus preparando o nosso interior para aquilo que Ele já decidiu manifestar. Aproveito desde já para te convidar por uma célula de oração que vai acontecer dia 31 de dezembro. Célula onde nós vamos entregar a Deus nossos sonhos, pedidos de 2025, consagrar o novo ano online via Zoom. Solicita o link, vai acontecer às 5h30 de manhã, horário do Brasil, às 8h30, horário de Portugal e Inglaterra, e às 9h30, horário da Europa Central. Solicite o link nas minhas redes sociais e participe conosco. Você, mulher valorosa, e todos que queiram estar presente, nos abençoar nesse dia. Os pastores, líderes, estão todos convidados. Pessoal, segundo ponto, a preparação acontece no deserto, não no palácio, entenderam? Não no palco, gente. A voz no deserto não aponta para conforto, aponta para dependência. Deus não prepara você onde tudo está fácil, entendeu? Não. Quem me conhece sabe que eu sou a prova viva disso. Deus me preparou em meio às batalhas do deserto. Deus está me preparando todos os dias. Deus prepara onde tudo parece seco, sem vida. Ninguém confia, ninguém acredita, ninguém pensa que vai dar certo.
O deserto é o lugar onde o ego cala, gente, onde a fé cresce, onde a voz do Espírito se torna tão clara que todos os ruídos, barulhos são calados. O caminho é endireitado por dentro. Pegou a chave? Terceiro ponto, toda a preparação aponta para uma revelação maior, que é Cristo Jesus, o meu amado Jesus. Pessoal, esse texto não é apenas sobre Israel após o exílio, é uma profecia messiânica cumprida em João Batista e selada na vinda de Jesus. Entenderam? Gente, assim como Israel precisava alinhar o caminho para a restauração, a igreja e o coração também precisam alinhar o caminho para receber mais de Deus. Nada da glória futura se sustenta em um coração desalinhado. Gente, a aplicação que nós podemos colocar hoje, levar em prática na nossa vida, é que o advento nos chama a permitir que Deus eleve o que estava em baixa estima, abaixe o que estava em orgulho ou ansiedade, endireite o que estava confuso e aplane o que estava difícil demais. Entenderam? Não é apenas um texto poético, gente. É transformação estrutural da nossa alma. Tá pegando a chave? Pessoal, eu gostaria de deixar para você algumas referências cruzadas que eu estive estudando essa noite, depois de um culto profético que eu assisti, não tendo sono por conta das dores, peguei o meu livro de estudo e estudei a palavra de Deus. A dor sumiu, gente. Sumiu. Tá pegando? Sumiu. Eu dormi como um bebê. Isaías 43:5 fala da preparação do caminho, da restauração interior e da manifestação da glória e do cumprimento messiânico. Pessoal, sobre preparar o caminho do Senhor, esses textos ampliam a compreensão sobre o chamado e a preparação espiritual. Lá em Malaquias 3:1, a palavra fala: eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Mateus 3:3 fala cumprimento direto da profecia em João Batista. Lucas 3:4-6 confirma. Isaías 40:3-5, palavra por palavra. Pessoal, já pegou? Já escreveu? Já anotou? João 1:23 fala, e João confirma: eu sou a voz que clama no deserto. E quando vamos lá no Salmos 85:13, fala da justiça que irá diante dele e preparará o caminho para a vinda de Jesus. Tudo corresponde. Pessoal, em segundo ponto, sobre Deus endireitar os nossos caminhos tortuosos, textos que reforçam o trabalho de Deus no interior. Provérbios 3:5-6 fala: ele endireitará suas veredas. Salmos 25:4 fala: ensina-me as tuas veredas. Salmos 5:8 fala: endireita diante de mim o teu caminho. E quando voltamos para o livro de Isaías 42:16, a palavra fala: transformarei trevas em luz e coisas tortuosas em retas. Amém, pessoal? Tá pegando? Terceiro, sobre elevação de vales, de abatimento de montes, de cura interior e de ajuste da alma, gente. Os textos bíblicos que mostram que Deus está trabalhando nas estruturas emocionais e espirituais da nossa vida. Ezequiel 36:26-7 medita no novo coração, no novo espírito, pessoal. Salmos 147:3 fala: sara os quebrantados de coração. 1 Pedro 5:6 fala: Deus exalta no tempo certo. Tiago 4:6, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes de coração. Pessoal, Isaías, sempre terminando com Isaías, você tá vendo? Um dos meus livros favoritos. Isaías 57:15 fala: Deus habita com o contrito e o abatido. Amém? Quarto ponto, sobre o deserto que eu falei, como lugar de preparação, que eu estive sendo preparada.
Isso mostra que o deserto é ambiente de transformação. Deuteronômio 8:2 fala que o deserto é como lugar de prova e formação. E eu confirmo isso com o meu testemunho de vida. É no deserto que Deus está me forjando. Oséias 2:14, Deus fala ao coração no deserto. Mateus 4:1, Jesus é levado ao deserto antes do ministério. Celeste foi e está sendo levada pelo deserto antes do cumprimento da promessa, porque eu creio nessa promessa firmemente. Eu creio no tempo de Deus. Confio, sigo em diante, confiante, obedecendo. É obediência estar aqui transmitindo essa palavra com vocês, ainda que com dores e limitações, recuperando. Mas é obediência, gente. Deus fala ao coração no deserto, Oséias 2:14, Mateus 4:1, Jesus é levado ao deserto antes do ministério, Lucas 1:80, João Batista cresce nos desertos. Lembra de João Batista? Ele cresceu no deserto até ser manifestado. E em Salmos 63:1, a palavra nos fala sede de Deus no deserto. Amém? E por quinto, sobre a glória do Senhor sendo revelada, os textos que ampliam a promessa na manifestação divina é Abacuque 2:14, que fala a glória cobrindo a terra. Êxodo 33:18-19, que fala Moisés pedindo para ver a glória. João 1:14, e vimos a sua glória. 2 Coríntios 3:18, somos transformados de glória em glória. Terminando com Isaías 61, a glória do Senhor nasce sobre ti. Amém? Está pegando a chave? E sobre a promessa cumprida de Jesus, do Messias, passagens que unem os capítulos de Isaías, que eu tanto falei, Isaías 40, por exemplo, que se une diretamente a Jesus. Marcos 1, de 1-4, fala de início do evangelho ligado ao preparar o caminho. Atos 3, 23-25, Paulo confirma João Batista como cumprimento de Isaías 40. E Romanos 5:12, Isaías apontando para Cristo como esperança dos povos. Pessoal, sétimo ponto sobre Deus transformar o interior antes de mover o exterior. A referência. Essas referências sustem tudo isso teologicamente. Entenderam? Eles sustentam. Em crioulo fala suste, mas em Portugal fala sustentam. Em português fala sustentam. Perdão pelo meu português. Filipenses 2:13 fala Deus opera tanto o querer quanto o efetuar. E Salmos 139, que é um salmo que devemos repetir, declarar todos os dias antes de dormir. Lá em Salmos 139, 23-24, fala sonda-me, guia-me no caminho eterno, Senhor. Jeremias 18:4-6, o olheiro moldando o vaso. 2 Coríntios 4:16, o homem interior é renovado dia após dia. Amém, pessoal? E quero deixar a gólida celeste no dia de hoje para você, nessa tarde. Que o Senhor possa restaurar todo o seco dentro de nós. Que o Senhor nos encontre no deserto. E o gólida celeste é, no vale eu não fui enterrada, eu fui plantada para ressuscitar com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família, todas as áreas da sua vida, sonhos e projetos, e que 2026 seja um ano de vitórias, de testemunhos, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus te abençoe.